Jogo sofrível, mais um. É preocupante porque nós estamos em reta final, né? Estamos finalizando já uma temporada em que o Flamengo está na final da Libertadores. Galga chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo não chega na final desde 2013, justamente contra esse Atlético Paranaense. Não contra esse, né? Mas contra o clube, a entidade Atlético Paranaense. O jogo seria difícil. Eu acho que o torcedor do Flamengo que achou que ia ganhar de 3, de 4, de 5... Falei isso no pré-jogo. Assim, é uma outra equipe que enfrentou o Flamengo aqui no Brasileiro num passado bem recente. A gente não pode se enganar. Eu acho que o que a gente tem que pontuar, sim, é muito importante que, como o Pitio falou, foi um jogo horrível. O Flamengo jogou muito mal. E eu até estava comentando em grupos que eu tenho de WhatsApp que o início do jogo... O pessoal falou que o Flamengo tinha um domínio do jogo. Não, o Flamengo ele estava um pouco mais de volume. O Flamengo não era melhor. O Flamengo tinha mais volume. De fato, Felipe e amigos, quando o Flamengo fez o 1-0, o Flamengo teve uma possibilidade de talvez fazer o segundo, como é característico do Flamengo, né? Ali sim o Flamengo teve o melhor momento na partida, não soube aproveitar. O próprio técnico do Atlético Paranaense pontuou isso, que o Atlético estava nervoso e o Flamengo não soube, como das outras vezes, explorar esse nervosismo do adversário. O Atlético conseguiu se reconstruir na partida, se reequilibrou fisicamente e mentalmente, conseguiu um empate, né? E depois a virada. O Atlético não criou muito. O Atlético, você não lembra de uma defesa difícil do Diego Alves, a não ser uma cabeçada no fim do primeiro tempo, num cruzamento de um córner. Na verdade, a jogada mais perigosa do Atlético, né? Desde o Thiago Nunes. Exatamente. Esse é o boa noite mais longo que eu vi na vida, velho. Caralho, era o teu então boa noite mais longo que eu vi na minha vida. É o boa noite sem Então vambora. Mas esse boa noite foi um boa noite tático, como o Pete falou. Mas independentemente do que o Pete falou... Não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada, acabou. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Mas tô chateado pela atuação, mas o resultado, como a gente falou em off, foi um resultado que não é ruim, porque recolocou o Flamengo em condições boas de chegar a essa final. Mas tem que melhorar muito, cara, porque a atuação foi sofrível. Mais uma atuação sofrível. Jogando essa bolinha de hoje... É preocupante. Porra, não ganha uma final do Atlético Mineiro que meteu 4 lá, velho. 4-0 do Fortaleza. Fora o baile. Jogando fora o baile. Fora o baile. Não ganha, o Atlético vive um momento muito melhor tecnicamente do que o Flamengo. E é engraçado a gente falar isso, porque a gente teve essa vitória justamente contra o Atlético Paranaense recentemente pelo Brasileiro, em que a gente foi bem envolvente um tempo. É claro que o Flamengo é característico do Flamengo, né, Felipe? Tentar matar o jogo quanto antes para poder administrar e dosar durante o restante dos 90 minutos, os 45 minutos finais, né? Mas é engraçado também porque eu vejo por um outro lado. O Flamengo matou o jogo 45 minutos iniciais. Mas o Flamengo também deixa de jogar muita bola no outro tempo. Uma coisa é você fazer 3-0 e administrar o jogo, que aí acontece, isso aí é normal. Mas você abdicar muito de jogar a bola, porque o Flamengo jogou muito bem contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo. No segundo tempo não jogou. Uma coisa é você administrar, outra coisa é você não jogar. E às vezes as vitórias mascaram algumas coisas. Eu sou um cara chato. Eu sou um cara que eu gosto de analisar taticamente a partida. O Pitio até falou, o Júlio já chegou aqui falando de tática, mas eu gosto, é uma coisa que eu curto. Eu também gosto. Contra o Juventude foi a mesmíssima coisa. Beleza, teve a falta na trave lá do Andrés, o chute na trave dele, mas o Flamengo também não jogou. O Flamengo abriu mão um pouco de jogar. E esse não jogar é muito perigoso, Felipe, porque é o seguinte, contra o Cuiabá, o Flamengo até começou bem, Pitio. Teve o gol do Michel mal anulado. O lance do Vitinho foi no final, muito mais num bumba meu boi, num abafo, que foi um pênalti. Como foi o de hoje, né? Exatamente como foi o pênalti de hoje. O time final do segundo tempo, como foi hoje. Tudo exatamente igual. Jogue bola pra área. Vamos lá na camisa. Vamos lá na camisa. Isso aí, botou o Diego, falou, Diego, levanta a bola na área. Erroneamente não foi assinalado o pênalti pra gente, se fosse convertido ou não contra o Cuiabá, de 500. Mas sobre o jogo de hoje, o Flamengo começou um jogo estudando o adversário pressionou um pouquinho. O Atlético, ele não fez muito esforço para conseguir um empate e a vitória. E como você exatamente falou, e o Pitio também, foi muito mais na raça, na camisa que o Atlético entendeu que jogava uma semifinal contra, teoricamente, a melhor equipe do futebol sul-americano. O Flamengo entrou para uma semifinal contra o Atlético Paranaense, ponto. Não contra o Atlético Paranaense semifinalista de Copa do Brasil. Finalista da Sul-Americana. Está galgando um título sul-americano exatamente igual ao Flamengo, mas na sua realidade, que é a final da Sul-Americana, que é um time que não está uma campanha tão boa no Brasileiro, mas sabe que tem uma possibilidade de ganhar um título nacional, e é essa a Copa do Brasil.
E é uma vitrine, Xará. Quem tá ali contra do Atlético Paranaense, o Léo Pereira, hoje joga no Flamengo, beleza. Mas saiu do Atlético. Então ali é uma vitrine, porque se o cara vai bem contra o Flamengo, parceirinho, o DVD dele vai ficar recheado. Não, então é assim, isso.